Graça e paz, queridos. Graça e paz ao povo mais feliz dessa terra. O povo que é chamado pelo nome do Senhor. Um povo que não se dobra para a circunstância. Um povo que não se sujeita ao diabo, mas resiste o diabo. E é mais uma semana que se inicia. E com certeza Deus tem uma palavra para nós. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio, primeiro dia da semana, e com certeza nós temos uma instrução, um conselho e uma palavra. Não sei onde você está, meu irmão, se inscreva nesse canal. Esse canal é bênção para muita gente. Esse canal não é por causa do Jailson, é por causa do nome que está sobre todo e qualquer nome. É o nome de Jesus. E nesse nome tem poder para transformar, para libertar, para curar, para salvar principalmente. No nosso canal, irmão, irmãos, nós não perdemos tempos com coisas. Estou conversando com a minha esposa na hora do nosso almoço, na nossa mesa. Eu estava conversando com ela sobre algumas coisas. Irmãos, quando você visualiza algo que não é interessante, porque, querido, tem muitas coisas que não são interessantes, é motivo de curiosidade, né? E fofoqueiro não é aquele que fala, é aquele que ouve e transmite. Então, irmãos, tem muita gente que está em evidência, que não tem nada para oferecer que edifique a sua vida, que te leve para o céu. Então, querido, não compartilhe compartilhamentos que você não foi edificado em nada. Irmãos, o que edifica a sua fé não é o meu testemunho, é a palavra que sai da boca de Deus, porque edificar é fortalecer. Eu ouço muitos irmãos falar assim, queria contar um testemunho para edificar a fé. Irmãos, testemunho não edifica a fé. Testemunho alega os irmãos e ensina os irmãos a fazer o que você fez. O que edifica o crente é a palavra que sai da boca de Deus. É isso que edifica o crente. O que edifica a sua fé não é o que o irmão diz que recebeu ou diz que o irmão fez. Não, o que edifica a sua fé é a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que esse canal não tem muitos seguidores. Sabe por quê? Porque discípulo não se pega pronto. Discípulo se faz, se produz, dá trabalho fazer discípulo. E o nosso objetivo aqui, irmãos, é fazer você ser o que a Bíblia diz que você é. Se a Bíblia diz que você é, ninguém pode dizer o contrário. Esse mês de maio parece que é de propósito que o Espírito Santo coloca no meu coração algumas mensagens. E esse mês de maio, segundo o calendário gregoriano, é um deus da mitologia grega, né? A Efrodite, ou Hermafrodite, ou Diana dos Efésios, ou qualquer entidade feminina. E esse mês eu vou estar ministrando para as famílias no culto de ceia na igreja do meu amigo, pastor Abel. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa tarde. Falando sobre família, eu estava na minha varanda agora meditando e veio a minha palavra do Senhor dizendo: abra sua Bíblia comigo, meu irmão. Não se esqueça de compartilhar essa palavra, se inscreva no canal, dê o seu link de joinha, de gostei ou não gostei. Quanto mais você compartilhar essa palavra, mais a plataforma vai entender que essa palavra realmente é de relevância. Porque se um monte de besteira, de baboseira, de porcaria, tem tantas pessoas que compartilham, que se inscreve, que segue o fulano, segue o beltrano. Irmãos, se essa palavra não te mudar, não vai ser o que eu falo que vai te mudar. Por isso que eu estou aqui, Olha onde eu estou gravando essa mensagem, no meio do mato, num lugar isolado, onde não tem nada e nem para me distrair.
E quantos hoje, irmãos, estão distraídos com pouca coisa? Quantos hoje estão distraídos com pouca coisa? Por isso, querido, fique atento, porque o Espírito Santo diz à igreja. Paulo falou assim, ó, o Espírito Santo diz expressamente à igreja que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Doutrina é ensino, não é costume de igreja. Doutrina no grego didaquê, ensino. Tem a doutrina jurídica, tem a doutrina médica, tem a doutrina da enfermagem, tem doutrina da farmácia, doutrina é ensino. Eu queria compartilhar com os irmãos livro de Jó, Jó capítulo 1, diz assim, Jó capítulo 1, abra sua Bíblia, aqui, eu estou com a Bíblia hoje aqui, ó. Eu só ando com a Bíblia, só que hoje eu estou sem a minha Bíblia que eu caminho há muitos anos com ela. Eu já até troquei de capa e tudo, né? Jó capítulo 1, diz assim, 1 versículo 6, diz assim, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, irmãos, uma observação, a única vez que Deus permitiu Satanás fazer alguma coisa está só nesse livro. Dos 66 livros que a Bíblia diz, não fala sobre esse diálogo de Deus com Satanás, sobre os seus filhos que lhe obedecem na terra. Só para deixar claro, para você entender o que eu quero dizer. Disse o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso é Deus falando com Satanás. Aí Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados sobre toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Primeira pergunta. Quais são as razões que te fazem temer ao Senhor? É os bens que você tem? É as coisas que você recebe? É a casa que você possui? É os bens que você adquiriu? Isso não é motivo de temer a Deus, não, irmãos. Temer a Deus não é ter medo do dia seguinte. Jó, o próprio Deus falou acerca de Jó, as suas qualidades. Será que Deus não conhecia Jó como ele conhecia Satanás, o acusador? E Satanás colocou realmente uma pergunta, uma resposta inteligente. Porque para alguns irmãos é fácil temer a Deus, é fácil crer em Deus, é fácil buscar a Deus quando as coisas estão favoráveis. Para alguns, se alegrar é quando o rio está fluindo sem impedimentos. Para alguns é fácil servir a Deus quando não lhe falta nada. Para alguns, ir à igreja
com o que tem, sem depender de terceiros, para poder se suprir, é fácil. Eu conheço pessoas que, pelo fato de não lhe faltar nada financeiramente, a igreja é uma opção. O que é uma igreja de opção? Se eu vou ali e não é aquilo que eu acho que tem que ser, eu vou para acolá. Se para acolá não é aquilo que eu queria que fosse, eu vou para lá. Isso, vou até me falar, vou escrever isso, igreja de opções. Tem muita gente, irmãos, que tem bens que não precisa de Deus, na visão dele, logicamente. Tem muita gente, irmãos, que os seus bens são a sua segurança. Para ele pode ser permanente. Porque Jó, ele tinha tudo, mas nunca deixou de estar na presença do todo. Você entende isso? Tudo e todo. Todo poderoso. Tudo que eu tenho. Talvez, você que está me ouvindo nessa tarde, venha ter uma vida abastada. Venha ter uma condição financeira. Beleza, deva ter um bom valor investido no seu banco. Só que essas coisas, irmãos, o diabo pode tocá-las. Deus permitiu, falou assim, Jó, pode tocar no que ele tem. Só não toque na vida que pertence a mim. Nós iremos aqui. Satanás, ele observava o que Jó fazia, onde ele vivia e o temor que ele tinha. Nessa tarde, Satanás, ele está vendo você, sabendo o que você faz, sabendo como é o seu coração com a causa e com as coisas de Deus. E cuidado para Deus não permitir que as coisas aconteçam para provar o teu coração. Em Deuteronômio capítulo 8 está escrito o texto que Deus deixou o povo no deserto para provar-lhe o seu coração, para ver se iam servir ou não ao Senhor. Falei com uma pessoa assim, a sua mulher não precisa de nada. Então, para ela ir à igreja é uma questão de opção. Se eu vou aqui, não me agrada, eu vou para acolá. Porque, afinal de contas, a igreja não é minha prioridade. A igreja é uma opção. Opção, eu escolho se eu quiser e eu vou se eu quiser. Nós estamos lendo sobre Isaac na terra de Gerar. Isaac, ele tinha prioridade e não opções. Tem muita gente, irmãos, no evangelho, que ele não está no evangelho porque é as boas novas. Ele está no evangelho por causa das coisas que lá se anunciam, das promessas que lá dizem. Só que de repente, se falar aquilo que ele não quer ouvir, ele tem opções. E tem muitos Absalãos. O que é isso? Absalão era filho de Davi. Era um líder também. E ele começou a se aproveitar dos murmuradores, dos ingratos. Ele começou a observar que as pessoas que falavam de Davi seriam presa fácil para ele poder estabelecer a sua rebelião. E quantos hoje, irmãos, fruto de rebelião, dizem que estão na bênção? Quantos líderes hoje, irmãos, estão aí ó, em evidência com muitos seguidores, mas fruto de rebeldia, fruto de divisão de igreja? Eu conheço pastores e quase matou os seus pastores presidentes, porque esses pastores presidentes cuidavam desses pastores que se rebelaram como filhos. E esses mesmos filhos, como foi Absalão com Davi, queria dividir o reino, queria dividir a casa. E hoje, irmão, se você pertence a uma igreja que foi dividida, e geralmente o rebelde não fala que é rebelde. Ele vai colocar
os seus conceitos, o que ele achou, o que ele viu, o que ele achou, o que ele viu, e vai colocar desculpa na sua santidade e dizer que onde que ele estava saindo, estava se afastando do evangelho genuíno. Ô, meu querido, você me desculpe, se você é fruto de uma rebeldia, está numa igreja rebelde, guarde bem isso nessa tarde. Não é porque as coisas acontecem que Deus está ali agindo e operando. Não se iluda, porque no Egito, os sinais que Moisés queria fazer, os feiticeiros também faziam os feiticeiros. Qual era a diferença? Que o que Deus fazia permanecia. Os que os feiticeiros faziam eram temporários. É uma tarde você refletir. Primeiro domingo da semana, irmãos. Olha que coisa linda. É a minha primícia. A minha primícia desse domingo é essa. Estou nesse lugar, meditando na palavra que sai da boca de Deus. Não sei onde você está. Não sei aonde você está. Como essa palavra está chegando aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu peço ao Espírito Santo que nessa tarde ele mexa com a sua estrutura, ele mexa com essa sua carne, que ele mexa com essa tua limitação humana. Querido, Deus vai estar onde o seu coração alcança. Deus vai estar onde os seus olhos alcançam. Deus vai estar aonde a sua santidade alcança. Porque, irmãos, aleluia, Deus ele é santo. Continua sendo santo. E ele falou, sede santo como eu sou santo. Nessa tarde, eu me separo nesse lugar para ministrar sobre a tua vida uma palavra que venha mudar o seu destino. A palavra Jó, J-A, acento, significa reverente, temente. Irmãos, devemos ser um Jó na prática, um Jó na ação, um Jó na posição, um Jó na hora. Porque Jó era um homem que clamava. Quem falou que Jó não orava? Jó era um homem que orava. E a oração de Jó era justamente um fundamento para o que poderia vir no porvir. Talvez você possa hoje passar por algum assalto na sua vida, mas esquecer que um dia você não preparou para estar nesse momento firme como um monte de Sião. Tem muita gente, irmãos, que vive na carne e pensa que tudo que acontece com ele, de bom ou de ruim, é normal. Queridos, quem é espiritual discerne tudo. Paulo falou que quem é espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Ninguém discerne aquele que tem discernimento. Ninguém discerne aquele que fala uma fala diferente. Ninguém discerne aquele que faz as coisas diferentes. Aleluia! Por isso que essa palavra é para você nessa tarde. Essa palavra é para você, querido. Não é para o fulano, não é para o Beltrano, é para você essa palavra. E nessa tarde eu tenho uma certeza. Eu sinto no meu espírito que essa mensagem pode libertar pessoas. Pode curar pessoas. Pode transformar destinos. Jó era um dos mais ricos do Oriente. As filhas de Jó eram as mais formosas do Oriente. Por que Deus permitiu que a morte chegasse na casa de Jó? Por que Deus permitiu que a morte chegasse na casa de Arão, que era sacerdote irmão de Moisés? Por que Deus permitiu que a morte chegasse na casa de Eli, o sacerdote? Meu Deus, aleluia! Essa palavra, querido, tinha que ser compartilhada. A minha linguagem não é na carne, a minha linguagem é no espírito e na revelação. Por isso que essa palavra, já são 19 minutos que eu estou aqui falando. Você poderia falar assim, caramba, eu já li esse texto várias vezes. Nunca tive um entendimento como esse.
A palavra de Deus, irmãos, é uma revelação. Não é uma curiosidade bíblica. Por isso que a minha Bíblia não tem aqui comentário de estudiosos, nem de apologistas. Claro que eu leio, eu pesquiso, eu estudo, mas a exegese desse texto e o contexto dele é para trazer para você algo para agora, para hoje. O mesmo Jesus que um dia foi para a cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou. É o mesmo que age hoje em nós através do seu Espírito. Esse mesmo Deus que ainda opera é o Deus eterno. Eternos são os seus mandamentos. Eternas são as suas palavras. Eu fico observando, irmão, como gente perde tempo com o TikTok da vida. Como gente perde tempo, irmãos, com as fofocas diárias, né? Fofoca gospel, fuxico gospel. Irmão, não tenho tempo para isso, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Estou aqui na presença de Deus. Ele me conhece por dentro e por fora. Ele sabe da minha estrutura limitada. Por que eu estou aqui agora? Domingo, podia estar em casa descansando após o almoço. Porque tem um compromisso à noite. Tem um povo que está esperando uma palavra que venha mudar o seu destino. E eu sou o porta-voz dessa palavra nessa noite. Eu não posso ficar em casa descansando enquanto tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra que venha mudar a sua história. Estamos no 5º mês, irmãos. São 5 meses para alguns. Deveria chegar ao final do ano. Muitos estão querendo que acabe logo o ano, para começar um novo ano, porque você não está dando até agora certo para ele. Falei com a minha esposa esses dias, quando as coisas não dão certo para o crente, não insista. Pare, vai para o joelho. Deus quer falar com a gente de alguma forma. Falei para minha ovelha, minha diaconisa, cara, reveja alguns conceitos, veja onde está errando, para o diabo não beber na sua fonte. Tem muita gente, irmãos, com a fonte aberta, alimentando o inimigo. Eu não tenho que alimentar o inimigo com a minha bênção, não, querido. Eu tenho que fechar a bica para o diabo morrer com o bico seco. E nessa tarde, é uma tarde de você pensar, meditar, refletir, se posicionar e avançar. Dia 4 de maio. Você pode, nesse dia, realmente mudar o quadro dessa história. Essa enfermidade não é para te matar, é para te ensinar. Esse diagnóstico não é maior do que o seu testemunho que você vai contar. Que nessa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, seja um portador, seja um mensageiro dessa palavra. Se você gostou dessa palavra, não esqueça de comentar aí embaixo, compartilhe, seja um evangelista, não te custa nada. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação. Toda vez que você tivermos uma palavra, você vai ser avisado, notificado. Seja um evangelista, evangelize com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom domingo, boa semana, que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma sobrenatural. Voltamos na semana, mais uma palavra de vida. Deus te abençoe. Eu sou o apóstolo Jailson. Sou do Ministério Apostólico Santuário de Adoradores, em Minas Gerais, município de Santa Luzia. Deus te abençoe. Shalom Adonai.